Torcedor, o Sport vai trabalhar com a base, vai trabalhar com a joia da base, torcedor, porque a janela abre dia 10, mas o campeonato não para. Vai ter que trabalhar com a garotada mesmo, torcedor. Torcedor, a torcida organizada do Sport. Mas antes, eu vou colocar aqui um vídeo de Aderlan, o lateral do Santos, que está encostado lá. O que ele fala se veio para o Sport, eu não vou botar esse vídeo, torcedor. Mas a torcida organizada do Sport foi pressionar no CT, né? Para sair da segundona. O Pernambuco não pode estar mais na segunda divisão, tem que ir para a primeira, o Sport tem que ir para a primeira divisão. Torcedor, o Sport, o sub-20 do Sport, ganhou o campeonato importante na Europa, o Med Cup, torcedor, torcedor. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Torcedor, tem dois jogadores que estão vindo do sub-20 do Internacional, que são do Sport, estava emprestado. É o lateral direito Ítalo Lucas, que para mim, foi seleção já sub-16, que para mim deve jogar mais do que Rosales. Com todo respeito a Rosales, eu acho que Rosales está até no Náutico, eu já fiz essa analogia. Na Série C, eu acho que ele, o banco, às vezes não relacionado. Acho que nem jogaria esse futebol que ele está apresentando na Série C. Isso aqui é realidade, torcedor, aqui é factual. Torcedor, o que eu quero dizer, é interpretativo também. O que eu quero dizer é que trabalhar com a base, você tem que saber trabalhar com a base. A prova que o Sport não sabia trabalhar com a base é Juba. Juba. Juba não sabia marcar aqui. Era um grande lateral, hoje é um lateral titular do Bahia City. É um jogador que é lateral, aqui no Sport, não, aqui no Sport o cara não corrige a falta a deficiência de marcação do jogador, onde o jogador da base não está completo. Aqui não corrige não, porque aqui jogava Juba lá de atacante, já que não conseguia, Juba não sabia marcar e não tinha nenhum profissional para corrigir. Hoje lá o Rogério Ceni corrigiu, hoje Juba é lateral, titular do Bahia, é o jogador que na marcação, é um sistema de marcação que faz com Juba. Juba é um dos melhores laterais do campeonato. Juba é o que mais jogou pelo Bahia City, é o que mais que mais joga os 90 minutos todo, é o lateral esquerdo, Juba, porque aqui a gente não corrige e bota o cara como atacante, assim como queriam fazer com o Pedro Lima, não corrigir a deficiência de Pedro Lima de não saber marcar, ele tinha uma explosão de subir, mas não sabia marcar, mas aqui não corrige, o cara ficar perfeito, não. Aqui não, Juba, esse caso, não sou contra, a favor de botar menino da base, na minha época, Juninho Pernambucano com 17 anos jogava a Série A. Tem que ter personalidade, tem que ter futebol. Pois é. Irmão, Aderlan, desculpa, mas com a proximidade da abertura da janela, o Sport está interessado em você. Você acha que pode ser positivo, de repente, uma transferência? Para você jogar mais? Bom, em relação a isso, eu não estou sabendo de nada. Tenho um contrato com o Santos, né? Meu foco é no Santos. Porque o que tiver de acontecer vai ter que passar primeiro pelo presidente, pela diretoria, pelo treinador. E o que tiver de desenrolar, eu vou aceitar com extrema tranquilidade. Torcedor, então, tem o lateral direito e tem o Nasson e o Baraca, zagueiros de potencial, de seleção sub-16, campeões sub-20, jogadores que estão treinando já com profissional, e eu garanto que, por favor, que um zagueiro desse, um Nasson ou o Baraca, não vai fazer o que Alisson Cassiano fez. Eu acho que nem o menino do sub-15, do sub-17, sub-11 vai fazer um negócio daquele. Eu sei que o Luciano Castanho tá dando apoio a ele, tudo bem, tá tudo certo, mas a gente não pode, a gente não depende disso, a gente depende de resultado pragmático em campo, nas quatro linhas. Pois é, então... A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. Temos dois segundo atacantes, né? Meio atacante, segundo atacante. O Básico também da base tá subindo, tá treinando com o profissional. E o Diego Costa, né? São grandes jogadores, são jogadores que a gente pode começar quando o Sport tá com problema de ataque, torcedor. Faz 3 jogos, principalmente como visitante. A gente vai agora jogar como visitante contra o Botafogo lá de Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. E o Sport vem a 3 jogos como visitante sem marcar, né? E o último gol de atacante, a gente fala de atacante e falar Zé Eduardo, Zé Roberto, Gustavo Coutinho, Barleta, Romarinho, são os atacantes. O último gol de um atacante do Sport foi no começo de maio, torcedor. Então, a gente pode incrementar esses jogadores, né?
para ver se eles têm condições de futebol e condições de personalidade. Vai botando aos poucos, para ver se o menino tem potencial, que a torcida gosta de ver. Houve a cobrança é pacífica, né? A organizada foi cobrar no CT. Mariano Souza ficou com a cara assim, ó. Não sabia que tinha cobrança isso no Brasil, não. Tem no Brasil. O Vasco mesmo mudou da água para o vinho quando teve a cobrança pacífica no CT. O Vasco vinha perdendo para todo mundo, apanhando, perdendo. E depois da cobrança começou a ganhar jogos. A última vitória foi 4-1 contra o São Paulo, em São Januário. Ontem o Vasco foi gafado, né? A expulsão lá na Fonte Nova, lá contra o Bahia City, foi gafado, né? O juiz totalmente prejudicou o Vasco ontem. Mas não quero, esse não é meu assunto, não. Pois é, torcedor. Então, o que eu quero dizer é que a cobrança no Palmeiras, no Flamengo, no Botafogo, no Sport, no Bahia City, a cobrança no CT é normal, pacífica. Isso aí motiva o jogador, né? Sabe que existe uma torcida que quer resultados, né? Que quer resultados pragmáticos, que quer o investimento que o Sport tem no G4, né? Na zona de acesso. Pois é, torcedor. E o que eu vou falar aqui também, torcedor, é sobre a conquista do Sub-20 na Espanha. Ali no Medcamp, né? Em Madrid. Né? Ali o Sport ganhou de forma... veja só, Thiago Largue é o treinador do Sub-20. Vou falar aqui. Mas veja o currículo de Thiago Largue, torcedor. Vou mostrar para você. Ele foi campeão, né? Tinha clubes da Colômbia, tinha do México, tinha da Espanha, tinha 2 clubes da Espanha. Foi campeão fazendo 26 gols. É isso que a gente entende. Propositivo, 26 gols. E a zaga, segurança. É como no meu tempo, né? Zagueiro era estourando, não passa ninguém. E a zaga e o ataque, gol rápido, dribles, arremates a gol com velocidades. Pois é, então, o Thiago Largue, o Sport ganhou invicto, 26 gols e não levou nenhum. Então, esse é o treinador. O treinador que faz gol, mas fica o buraco atrás, não é um treinador. O treinador feito o Mariano Souza, ou feito o Jair Ventura, que ficava no sistema defensivo todo recuado, feito o caranguejo, não fazia gol e não levava. Não, isso não é treinador. O treinador é isso aí, Thiago Largue. Agora eu vou falar de Thiago Largue para você, torcedor. O Sport tem a saída em casa. Caso o Mariano Souza não consiga resultados, não consiga bater as metas do Sport, da expectativa do torcedor e da diretoria na Série B, Thiago Largue. Thiago Largue, vou falar para você, Thiago Largue em 2014, ele foi chamado por Parreira e por Filipão, Copa do Mundo 2014. Ele fazia parte, veja que coisa, veja que jogador, veja que treinador extraordinário nós temos aqui no Sport. Veja só, o treinador que está no Sub-20 do Sport. Parreira, que era um treinador campeão de Copa do Mundo. Filipão, outro treinador campeão de Copa do Mundo. Ele fazia parte, foi convidado por Parreira para fazer parte da comitiva técnica da Copa do Mundo, de Parreira e de Filipão, o Thiago Largue. Começou a carreira por ali. Depois Thiago Largue, amigo de Oswaldo Oliveira, que já foi treinador do Sport, do campeão pelo Corinthians, né? Um treinador que já treinou o Flamengo, Oswaldo Oliveira. Então, ele foi auxiliar técnico de Oswaldo Oliveira no Atlético Mineiro, no Sport em 2016. Oswaldo Oliveira estava aqui. Ele era auxiliar técnico de Oswaldo Oliveira. Ele trabalhou com Oswaldo Oliveira no Corinthians, no Atlético Mineiro. E no Atlético Mineiro, quando Oswaldo Oliveira foi demitido e foi para o exterior, para a Arábia Saudita, ele ficou como o treinador. O treinador interino, ele ficou como o treinador do Atlético Mineiro. Ele também já foi treinador do Goiás. Ele já... isso, veja o currículo do camarada. Chamado por Parreira, por Filipão, em 2014, na Copa do Mundo, para fazer parte da comissão técnica de futebol. Treinador interino do Corinthians, do Atlético Mineiro, treinador do Atlético Mineiro e do Goiás. Será que não tem condições de botar o Sport na Série A? Porque o Sport não precisa ter um treinador folclórico e um treinador instável, um treinador desarrumado, sabe? O propositivo é só para agradar o torcedor, mas o torcedor quer estar com eficiência também, tanto no ser propositivo e no meio e no ataque, né? E tá no G4.
né? O Sport é clube de cobrança e todo mundo. Um cara que aceita a direção do Sport, um cara que aceita vir jogar no Sport, ele tem que entender isso. Um cara que aceita vir treinar no Sport tem que entender que é um clube de massa, assim como o Flamengo é, como o Corinthians é. Pois é, torcedor. Então, dito isso, então fica aí. Não precisa contratar nenhum treinador não, tem Thiago Largue aqui. Né? Já está na hora, 43 anos, já está na hora de ser promovido. O Sport já promoveu grandes treinadores para o mercado nacional e internacional. A gente promoveu aqui o goleiro do Corinthians, chamado Emerson Leão. Promoveu aqui, ele começou a carreira de treinador aqui. Terminou na seleção brasileira. Terminou fazendo uma grande campanha no ano 2000 para o Sport. Sport vice-campeão da Copa dos Campeões, com Palmeiras. Com Palmeiras, decidindo lá. Vice-campeão. Leão era o treinador. Leão foi treinador da seleção brasileira. Convocou um jogador do Sport, um volante. Então a gente promoveu já Daniel Paulista, que é uma realidade do futebol nacional. Eduardo Batista, que é um dos melhores treinadores de São Paulo aqui, cara. E outros nomes que eu estou esquecido aqui. Tá entendendo? Então é isso aí, torcedor. Eu vou falar aqui sobre Ardelan. A gente viu a entrevista de Ardelan. O que Ardelan dá a entender, torcedor, é que ele tem um contrato com o Santos. Ele teve uma lesão, uma fratura no dedo midinho do pé, ou foi da mão, não lembro mais. Mas aí ele perdeu, ele era titular absoluto do Santos. E ele tem uma carreira extraordinária no Red Bull Bragantino, que a gente sabe que ele tem que jogar, é time de empresário. Então, o Ardelan, ele não é nem mais o titular e nem mais a segunda opção. O treinador, entra novo treinador, o Carelho, e não quer. Tá entendendo? Se eu não me engano, é o treinador lá no Santos no momento, hoje em dia, né? Então, ele falou que não vai falar para a torcida do Santos, que também é uma torcida que cobra muito, né, na Vila Belmiro, que quer ir para o Sport. Ele falou, a imprensa de lá já disse que o Sport tem interesse. Ele falou que vai falar o quê? Vai falar que quer ir para o Sport, aí ele está com um contrato com o Santos, tá quem vai ficar? Aí que ele não vai ser titular nunca. Ele quer, como qualquer jogador que foi para o DM e voltar a ser titular. Mas se o Santos também nessa janela aqui botar na lista para diminuir recurso, folha, redução de folha, o Sport tem que pegar. O Sport precisa. Faz tempo que o Sport está com Rosales, desde o ano passado. Paciência. Alisson Cassiano, meu Deus do céu. É isso aí, comenta, se inscreve, dá um like. Essa desgraça.